Se a gente lembrar do médico Roger Abdelmaci, lembrar do caso Eloá e de tantos outros que a gente vê na TV, esse é um caso igual a tantos outros. Então, quando vierem os quesitos, eles vão perguntar para vocês se ela cometeu homicídio. Óbvio, respondam sim. Mas quando vocês forem perguntados se ela agiu em legítima defesa, respondam sim. Porque isso é a justiça. Ela agiu em legítima defesa. Ninguém pode exigir dela conduta contrária, porque ela nunca teve a intenção de matar. A intenção foi apenas se defender. Quando ela saiu do local, ela não sabia que ele estava morto. Até porque uma contradição bem elementar, com relação ao que fala a promotoria, é que ele sustentava o vício dela, dava dinheiro. Ora, se ele dava dinheiro, se ele sustentava o vício, que pessoa em sã consciência vai matar sua galinha dos ovos de ouro? É contraditório, né? Nada do que vem da promotoria se encaixa em lugar algum, porque eles querem condenar a qualquer custo. Só que isso não é fazer justiça. Então, vocês estão com os laudos em mãos, com as provas dos autos. A promotoria quer a condenação, porque isso faz parte do dia a dia deles, só que vocês têm que lembrar que ela não tem antecedentes criminais. Até então, ela era uma pessoa comum, uma pessoa normal, que, volto a repetir, o fato dela se divertir não faz dela uma criminosa. Não faz dela uma criminosa. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Quando vocês forem perguntados se ela agiu em legítima defesa, respondam sim. Se vocês responderem não, vocês vão estar julgando contrário às provas dos autos e, principalmente, vocês estão mostrando para a sociedade que a mulher ela pode ser vítima de estupro, que não tem problema, que ela pode ser perseguida anos a fio e não tem problema. Lembrem que pode ser a irmã de vocês, pode ser a filha, pode ser a neta. Isso precisa parar. E é vocês que têm esse poder. A Defensoria agradece. Doutor defensor, promotoria, doutor assistente, deseja fazer uso da réplica? Pois não, excelência. Vossa Excelência tem 10 minutos. Nobres jurados, com imensa honra que me dirijo novamente à presença de vossas excelências, para esclarecer alguns pontos fantasiosos da defesa, porque a acusação trabalha com verdade, com fatos. Ela disse que eu inventei de que o senhor Claudemir demorou 2 dias, aproximadamente, para vir a óbito. Os senhores podem ver aqui as folhas 17. Os senhores, por favor, eles vão passando, está bem grifado aqui, que ele demorou os 2 dias, de fato, para vir a óbito, mostrando claramente que não há nenhuma fantasia na acusação, ao contrário do que acabamos de ver na fantasiosa defesa, não obstante o esforço com que eles empreenderam. Senhores jurados, ela veio aqui à presença de vossas excelências, que são bastante inteligentes, se utilizar do Instituto da Legítima Defesa como um álibi para que a senhora Vivian possa sair daqui pela porta da frente. Mas, na verdade, o Instituto da Legítima Defesa existe. Ele deve ser utilizado? Sim. Mas ele é bem taxativo, está descrito no Código Penal brasileiro. Vossas Excelências, artigo 25, diz que age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Senhores viram o laudo do IML, o exame de corpo de delito, que eu entreguei para vossas excelências na primeira oportunidade, de que foi certificado, sim, 9 facadas. Eu vou mostrar para vossas excelências. O laudo do IML atesta aqui uma facada próxima à região occipital, que é a região aqui
da nuca, tem aqui facadas nas costas, e está se coadunando, inclusive, com o laudo que eu mostrei para Vossas Excelências. Facadas nas costas, os senhores viram as lesões bem identificadas do gráfico que eu tive a oportunidade de apresentar, de que, como ela quer inventar aqui, que foram 2 facadas. Na verdade, o laudo, não é laudo, a recognição visiográfica do corpo, assim que ele chegou até o local, lá para fazer o exame, foi só uma mera análise por cima de como estava o estado do corpo. Na verdade, o que atesta, de fato, é o exame do corpo de delito, onde é aberto o cadáver, e é analisado mais profundamente, e Vossas Excelências tiveram a oportunidade aqui de fazer a análise deste documento. Portanto, a acusação em nenhum momento veio aqui tentar distorcer a verdade dos fatos, mas mostrou a realidade do fato que aconteceu. Quis ela trazer aqui um pretenso estupro para também obter a impunidade, na verdade, da senhora Vivian. Mas, pela própria narrativa, também os fatos não se confirmam. Quis dizer, inclusive, que eu, que estava ali, colocou palavras na minha boca, dizendo que eu disse aqui que mulher não pode se defender. Um absurdo, Vossas Excelências desconsiderem. Inclusive, eu não vou rebater, porque os senhores ouviram a minha sustentação e em momento algum disse isso. Tá? Agora, uma pessoa que fica 2 anos ali recebendo presentes, recebendo dinheiro, mata o senhor Claudemir e vem aqui e cria várias histórias para tentar fugir da pena que certamente Vossas Excelências vão impor à senhora Vivian, que não é pena de morte, é pena privativa de liberdade, não tem antecedentes criminais. Infelizmente, pode sair um pouco mais cedo da cadeia, diferentemente do senhor Claudemir, que infelizmente está sepultado neste momento e a sua família chora a sua perda. Porque ele a perseguiu, né, doutor? Senhores jurados, essas são as posições que a promotoria defende, que expôs com bastante clareza e com verdade. Agora temos aqui ainda os quesitos que Vossas Excelências terão oportunidade de votar assim que a defesa fazer o uso da sua tréplica. Será perguntado se no dia 3, no sábado, a Vivian cometeu o crime. Cometeu, confessou. Agiu em legítima defesa? O senhor Claudemir estava de costas e foi ela quem disse. Foi ela quem disse. A senhora deu por trás? Por trás, quase lado, né? Só um trecho. Qual era a agressão que ele empreendia a vida da senhora Vivian? Nenhuma. Portanto, não usou os meios moderados, como é atestado também no laudo que Vossas Excelências têm às suas mãos. Feito? Então, não agiu em legítima defesa. Agiu por injusta provocação da vítima? Ela não esclareceu aqui, porque, na verdade, nem comentou do fato em si, das circunstâncias. Ela pegou e desviou, veio para cá, veio para lá, mas, na verdade, não apresentou nada de concreto para Vossas Excelências, a não ser um discurso que beira o senso comum. Vossas Excelências, inteligentes que são, não podem acatar. Portanto, não há que se falar aqui em injusta provocação da vítima. Por motivo fútil, ou seja, para apenas se livrar do senhor Claudemir? Sim. Se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, qual seja a surpresa, ou seja, ele estava de costas. Ele esperava essa atitude criminosa? Não esperava. Meio cruel, bem configurado, inclusive, no laudo que Vossas Excelências têm à mão. Mais de 9 facadas e agonizou, deu hipotermia. Infelizmente, uma situação bastante triste. E, por último, após o homicídio, a ré ocultou o cadáver da vítima. A defesa quer, para configurar o crime do artigo 211, que o senhor Claudemir tenha sido sepultado. O senhor Claudemir demorou quase 3 dias para ser encontrado e eles querem fazer com que Vossas Excelências creem que não houve ocultação de cadáver. É um absurdo total que não se sustenta. Portanto, senhores jurados, agradeço novamente pela atenção. Espero ter esclarecido de forma bastante verdadeira a verdade dos autos, o que de fato ocorreu. Muito obrigado. Doutor defensor, doutor assistente, desejam fazer uso da tréplica?
Vossas Excelências também terão 10 minutos. Boa noite, quero aqui também fazer das minhas palavras, as palavras da doutora Adriana, agradecer a todos estes membros aqui do Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor doutor juiz, os membros do Ministério Público, a todos que nos assistem, nos prestigiam aqui com a sua presença. Por último, mas não menos importante, quero agradecer a cada um de vossas excelências que estão hoje aqui nesta noite para exercer a justiça, para fazer de fato a justiça. Temos pouco tempo. Antes, quero também ratificar todas as palavras que a nobre doutora Adriana fez, mostrando para vossas excelências, através dos autos, numerado nos autos, a realidade dos fatos. Não como fez a promotoria, que chegou aqui e simplesmente jogou informações para vossas excelências. Antes de tudo, a minha cliente, a Vivian, ela chegou neste tribunal pelas portas da frente. Ele informou que ela quer sair pelas portas da frente, mas ela já entrou pelas portas da frente. Ela não chegou aqui presa, escoltada pela polícia. No momento em que ela foi na delegacia, de fato, ela cometeu, o homicídio, mas ela teve razões que qualquer um de nós faríamos a mesma coisa. No momento que ela chegou na delegacia, consta isso nos autos, inclusive a própria promotoria mencionou, ela poderia, daquele momento, o delegado ter requerido ao Ministério Público a prisão preventiva dela. Bem como o próprio Ministério Público poderia também ter requerido a prisão preventiva dela. Porém, e assim, pelo nosso nobre juiz, presidente deste egrégio tribunal, poderia ter concedido a prisão preventiva. Mas assim não foi o que aconteceu. Por quê? Para ter a prisão preventiva, a gente tem que ter os requisitos. E em nenhum momento, a Vivian, ela responde um perigo à nossa sociedade, como foi dito aqui. Em nenhum momento, ela representa um perigo para a nossa sociedade. De fato, ela cometeu o homicídio, mas agiu em sua legítima defesa. A própria Constituição Federal garante que o bem jurídico, que é tutelado, o maior bem jurídico que é tutelado, é a vida. Ela é uma mulher. O que a promotoria traz aqui, quer expor a vida da Vivian, a vida desta ré. Porém, nós aqui não estamos para julgar a vida da ré. Nós estamos aqui para julgar um fato concreto, para julgar um crime, se houve um crime ou não. Traz aqui se é uma boa mãe, se não é uma boa mãe, não é isso que está em questionamento hoje neste tribunal, mas sim se ela cometeu o crime. Esta defesa trabalha com lisura. A única prova concreta que o Ministério Público tem para acusar a Vivian, a única prova é a própria confissão dela. Essa defesa poderia orientá-la para ficar calada, exercer o seu direito de ficar calada. Mas isso não é a forma que essa defesa trabalha. Essa defesa trabalha com lisura, trabalha com a verdade, trabalha com a justiça. Ela veio aqui e contou a versão dos fatos, contou o que de fato aconteceu. Na sexta-feira, ela foi estuprada. No sábado, então ela retornou, como disse, o próprio assistente da acusação veio aqui e mencionou um belo discurso, mencionando Deus, mencionando a vida, mencionando a mãe, que de fato, realmente, ela foi, porque o filho dela também foi ameaçado. Ela agiu também por instinto de mãe. Porém, o que essa defesa esquece, o que essa acusação esquece de mencionar para vossas excelências, é a forma em que ela foi atacada na sexta-feira. A forma em que ela foi abusada sexualmente na sexta-feira. Muito bem disse a doutora Adriana, ao mencionar
que no nosso país, infelizmente, é uma triste, né, uma triste notícia, que a gente vê diariamente nas redes sociais, que a cada 11 minutos, uma mulher, ela é abusada sexualmente no nosso país. A cada 11 minutos, uma mulher é abusada sexualmente nesse país. Ela chegou aqui solta, e a defesa, a acusação, traz aqui para vossas excelências que ela é um perigo para a sociedade. Ela não é uma criminosa. Criminosa é quem vive do crime. Isso ela não faz. A nossa doutora também disse, mencionou aqui para vossas excelências, que ela não tem nenhum crime na sua ficha criminal, nos seus antecedentes, ela não tem nenhum crime. Ou seja, de fato, ela não é uma criminosa. O que está em julgamento aqui é se houve um homicídio, inclusive um homicídio qualificado. Ah, mas ela foi no mato, já tinha uma faca? Ela mencionou isso. Ela mencionou isso. O rapaz, a vítima, infelizmente, faleceu. Ele era lutador de capoeira. Ah, mas a acusação vai falar que ela também era? Era, mas ela é uma mulher. Olha a comparação. Olha o tamanho. E se a gente analisar nos autos, ela agiu em sua legítima defesa. Ah, mas meio cruel, pegou lá a faca, inclusive no processo consta, como bem entregou para vossas excelências, constam aí 2 facadas. Eles viram a folha 81. Tá? Vossa excelência permite eu fazer a defesa? Então tá bom, muito obrigado. A doutora Adriana, trouxe para vossas excelências a verdade do processo. No processo penal, a gente busca a verdade real. Porém, nós temos que se atentar à verdade processual. O processo, ele busca a verdade real. Porém, o que está em jogo aqui é uma vida, é o destino de uma vida. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado no momento em que vamos julgar, no momento em que vamos decidir a vida de uma pessoa. Então, não podemos ter dúvidas no processo penal. No processo penal, nós temos que ter a certeza que essa pessoa, de fato, O senhor tem 2 minutos, doutor. Obrigado. Que essa pessoa, que é um ser humano igual nós, de fato cometeu este crime. Este crime que, supostamente, a promotoria traz sobre a Vivian, qualquer um de nós poderíamos estar sentado no banco dela. Qualquer um de nós, qualquer um de nossos familiares. Ao sairmos deste tribunal, qualquer um de nós estamos sujeitos a tal fato. Qualquer mulher, qualquer homem também está sujeito a isso. Uma mãe nossa, uma filha, um filho, uma irmã, qualquer um de nós poderíamos estar sentados ali naquele banco. Porque isso que ela cometeu foi em legítima defesa da sua vida. Ela estava resguardando a sua vida. Pau, a madeira que atacou a sua cabeça, era um matagal. Ainda tinha um loteamento, como disse o policial aqui, que inclusive é testemunha da acusação. Tinha lá um loteamento, aonde ela colocasse a mão, ela ia conseguir um pedaço de pau. É comum. Então, ela não tinha o ânimo de matar o senhor Claudemir. É isso que eu quero deixar claro para vossas excelências. Ela não planejou isso antes, premeditou isso antes. Simplesmente, ela pegou a faca, como ela disse, para se defender. Um dia anterior, ela tinha sido estuprada. Um dia anterior. Ela fez em sua legítima defesa. O seu tempo O que se exauriu, essa defesa pede para vossas excelências é que julguem com justiça. Julguem com justiça. Cônsul Pilatos lavou as mãos em razão a Cristo, pois nele, em Cristo, não encontrou provas que condenasse. Mas ao lavar as mãos, tornou-las mais sujas. Essa defesa pede para que vossas excelências julguem, mas julguem com justiça, julguem com certeza. Os quesitos, por
favor, Vossa Excelência, tem os quesitos? No dia 3 de maio de 2014, a ré Vivian Juliana desferiu golpes de faca na vítima Claudemir de Oliveira, ocasionando-lhe as lesões que foram descritas no laudo necroscópico e que lhe causaram a morte? Respondam sim. Essa defesa não instruiu a Vivian para que viesse aqui e ficasse calada. Mais um minuto, doutor. Não instruiu desta forma. Eu quero pedir para que Vossas Excelências, neste quesito, respondam sim. Agora, no quesito 2, a ré agiu em legítima defesa? Está comprovado. A única prova que o Ministério Público tem para chegar aqui e acusar a Vivian é a única confissão dela mesma. É a única prova. A ré agiu após injusta provocação da vítima? Caso, alternativamente, que é o que essa defesa não espera, mas que se Vossas Excelências não entendam que seja legítima defesa, pelo menos que entendam que agiu sim em provocação da vítima. Pois na sexta-feira ele a tinha estuprado. A ré se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima? Com certeza não. Com certeza não. Era um homem, estava sozinho com ela, Doutor, no meio de um seu tempo matagal. se exauriu, doutor. Muito obrigado, Excelência. Essa defesa agradece a atenção de Vossas Excelências e espera um julgamento justo, com justiça, que de fato realizarão. Obrigado. Os senhores jurados estão em condições de julgar esta causa ou necessitam de maiores esclarecimentos? Caso necessitem, peço que se dirijam a mim, desde que não revelem sua intenção de voto. Requerem maiores esclarecimentos ou estão em condições de voto? Sim? Ok. Vou passar a votação. Vamos aos quesitos. No dia 3 de maio de 2014, a ré Vivian Juliane desferiu golpes de faca na vítima Claudemir de Oliveira, ocasionando-lhes as lesões que foram descritas no laudo necroscópico e que lhe causaram a morte? Sim ou não? Eu peço que respondam a esse quesito, por favor. Passaremos então ao segundo quesito. A ré agiu em legítima defesa? Sim ou não? Peço por gentileza que respondam ao quesito.
Passaremos, então, ao próximo quesito. A ré Vivian Giuliani se utilizou de motivo fútil, recuso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel? Sim ou não? Peço, por gentileza, que responda ao quesito. Passaremos, então, ao último quesito. Após o homicídio, a ré Vivian Giuliani ocultou o cadáver do senhor Claudemir? Sim ou não? Eu peço, por gentileza, que responda a esse quesito. Findado a votação dos quesitos, ficarão na seguinte ordem. Para o primeiro quesito, se no dia 3 de maio a ré Vivian Giuliani cometeu o homicídio contra a pessoa de Claudemir, a resposta foi sim, sendo 7 sim e nenhum não. No segundo quesito, perguntamos se a ré agiu em legítima defesa. Nós tivemos uma resposta sim para a legítima defesa e 6 respostas não para a legítima defesa. Ainda na sequência, tivemos no terceiro quesito, perguntamos se a ré agiu sobre injusta provocação da vítima. Nós tivemos as respostas 5 respostas para não, né? E 2 sim. O quarto quesito, nós perguntamos se a ré Vivian Giuliani se utilizou de motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel. Foram 5 respostas sim e 2 respostas não. Seguindo o último quesito, a pergunta era se após o homicídio houve a ocultação de cadáver. As respostas foram 4 sim e 3 não. Sendo assim, peço que todos possam ficar de pé para a leitura da sentença.